Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Jandiara Paiva. Vocês estão no Culturas. Hoje nós vamos ter um encontro especial com a Lia Machado, que vai falar com a gente sobre doramas, sobre a China. Vamos conversar com o Nick. Os dois são editores da U Magazine, que é uma revista toda voltada para jovens. Lá vocês encontram dicas de literatura, doramas, séries, animes. Vem com a gente. Se você assistiu Route 6, esse programa de hoje ele vai ser especial para você. Vai? E Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Culturas. A gente tem um encontro semanal. Nesse encontro nós vamos falar tudo sobre a diversidade. Hoje nós vamos conversar com uma especialista em doramas, que é a Lia Machado. Oi, gente! Ni hao. Se vocês assistiram Route 6, vocês vão adorar o programa de hoje. Fala um pouquinho sobre você, Lia. Lia, ela é revisora da U Magazine, onde ela dá várias dicas sobre dorama, sobre as plataformas de streaming. Então, quando eu tava no ensino médio, eu vi uma colega atrás de mim assistindo um C-drama e ela elogiou muito, falou que, nossa, como isso aqui é legal e tal. Aí aquilo me deixou uma curiosidade, depois de um tempinho eu fui assistir, me apaixonei de cara. E aí passou mais um tempinho e eu vi que o pessoal não falava tanto de C-dramas, eu via falando muito de K-drama, K-pop, né? A cultura Hallyu que a gente já sabe que tá, né, super estourado. Aí por isso eu decidi criar o Dorama Machado, achado por causa do Machado, meu nome, para poder falar sobre C-dramas. E também depois acabei entrando como revisora e colunista voluntária na revista online O Magazine. E é isso mesmo, eu gosto muito de dar dicas de doramas com vários temas diferentes. Falo o que tá passando no streaming, lançamentos e tal, muita coisa legal. O dorama achado, o trocadilho é bem legal porque é bem difícil você encontrar canais que falem sobre cultura oriental no Brasil. Existe muito preconceito contra a cultura oriental e é muito importante que haja canais como o Dorama Achado, a Coluna da Cecília Naú. Então, agora vamos falar um pouquinho. Gente, o nome dela artístico é Lia Machado, tá? Eu conheço a Cecília desde que ela era pequenininha, por isso que eu chamei de Cecília. Podia falar? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho da origem da palavra dorama. Os doramas, eles vêm do Japão? Sim, exatamente. Tanto o termo dorama, que vem de drama, né? Quanto esse estilo de série que acabou sendo marca da Ásia, tudo começou no Japão. Inclusive, as histórias que muitas vezes inspiram os doramas são de mangás japoneses. E realmente a origem é muito de lá. E os outros países só pegaram e adaptaram com seus próprios jeitos, características e tal. Então cada país tem a sua identidade e vai utilizar um nome diferente. Exatamente. Hoje em dia, Coreia e China pedem para não usar muito o termo dorama por causa de questões históricas, porque o Japão é um país que na história foi muito imperialista, quis conquistar outros territórios vizinhos, aí isso acabou gerando uma pequena treta ali. Então a Coreia pede que chame de K-drama, a China de C-drama, e por aí vai. Também tem os lacones, que são os tailandeses. Bom, existem gêneros diferentes? Sim, claro que eles adoram abusar do drama, como eu falei, inclusive, às vezes tem aquelas atuações exageradas, né? Principalmente no Japão, que tem aquelas moças assim e tal. E do romance, e é até tão bonitinho, né? Uma coisa que deixa a gente... É de mulheres, eu principalmente. O meu também favorito adoro. são os romances. Mas, principalmente hoje em dia, o que está em alta é justamente quando eles apostam puxar mais pro terror, por exemplo, como é o caso de Round Six, ou uma coisa mais de suspense, policial, detetive.
até ficção científica, com seres sobrenaturais e tal. Eles estão apostando nessa diversidade de temas e isso está fazendo bastante sucesso. O pessoal está gostando mais. Uma coisa que eu gosto bastante nos doramas de romance é que eles prolongam bastante a história. E geralmente o beijo pode acontecer ou não, e geralmente no final. Isso tem alguma questão cultural relacionada a isso? Com certeza. Claro que vai variar de país a país. Tem uns que são mais abertos com relação a isso e tem uns que são mais conservadores. No caso da China é bem conservador, isso a Coreia também. Inclusive um casal na rua, se alguém mais velho passar e ver, vai, vamos arranjar um quarto e tal. E são mais reservados mesmo. No Japão é mais escancarado um pouquinho. No Japão isso inspira um pouquinho na parte na questão ocidental, né? Em relação a certas coisas. Sim, é a impressão que dá, que eles se inspiram bastante. Assim. Respeita um pouco a questão de gênero. Eles são mais abertos a outras coisas que a Coreia e a China são mais reservadas. Com certeza. Claro que a China e a Coreia também agora estão se abrindo mais. Inclusive dá pra ver nos doramas recentes que estão discutindo mais esses temas e tal. Tem mais personagens LGBT, por exemplo. Estão se abrindo aos pouquinhos, mas estão assim lento. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta nós vamos conversar com o Nick, que é meu companheiro da O Magazine, também escreve lá. Ele fala muito do Japão, de animes e mangás. Inclusive a gente fez um texto junto que é sobre doramas inspirados em mangás, como eu falei, que tem muitos. E a gente vai falar muito com ele sobre cultura asiática, que vai ser muito legal. Até a próxima! Olá, gente! Nós voltamos agora para o segundo bloco. Eu tinha falado com a Lia que o meu gênero favorito é o romance. A questão da idealização do amor, as pessoas terem um relacionamento mais amplo no final da história. Muitas vezes o beijo pode acontecer ou não. E você, Lia, qual é o seu gênero favorito? O seu estilo favorito de dorama? Então, eu também gosto muito dessa coisa do romance. Aliás, acho que todo mundo, né? Principalmente as mulheres, os chamados opais, que ainda fica idealizando aqui, né? Que não queriam, né? Mas eu gosto muito de um gênero, pelo menos na China, chamado de ética familiar, que realmente foca nisso, na relação com os parentes, amigos mais próximos e tal. E é uma coisa muito bonitinha, aquela coisa de coração quentinho e tal. É bem legal, muito fofo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante são os valores que são transmitidos. O respeito aos mais velhos. Os jovens, eles sempre tentam oferecer o seu melhor à sociedade, desenvolver alguma coisa boa enquanto trabalho, objetivo de vida. O que você acha que os meninos, as pessoas do gênero masculino, gostam mais nos doramas? Porque que tipo de doramas eles buscam mais? Então, eu acredito que eles gostam mais dessa coisa, como eu tinha falado, que tá mais em alta hoje, de mais um suspense, né, um terror. Mas também acredito que eles vão gostar dessa coisa que o dorama tem, da leveza, de tentar disfarçar um pouquinho os problemas do mundo e tal. Acho que seria uma coisa que também iria atrair eles, não tanto o romance quanto a gente, nós mulheres gostamos, mas essa coisa da leveza acho que conquistaria qualquer um. Esse mundo ideal. Exato. A que você atribui o sucesso do Round 6? O Round 6 eu acho que foi por causa dos personagens. Fizeram pessoas bem reais, assim, até porque eram pessoas em situações difíceis, né? Então, coisas que as pessoas podiam se identificar mais. Junto com essa coisa de um jogo, assim, brincadeiras típicas de lá. É um momento que eu achei bem interessante. Acho que isso fez o pessoal gostar. Um roteiro muito bom. Além do prêmio milionário, né? A única coisa que me destacou bastante atenção seria que para você ser um milionário,
as outras pessoas perderiam a vida. Que é uma crítica social bem importante ao individualismo, ao mercado capitalista. Até onde as pessoas vão por dinheiro, né? Até onde as pessoas vão por dinheiro. Que tipo de mensagem você acredita que são transmitidos? Porque há um público muito grande que busca os doramas. Com certeza. Você acredita que existe algum tipo de ideal que movimenta essas pessoas em prol de buscar esse gênero? Acho que é um pouco do escape da realidade. Apesar das séries ocidentais também terem um pouquinho nisso, elas andam buscando mais, cada vez mais realismo real. Quase como se fosse documentário. Estão buscando mesmo. E as pessoas não querem tanto a realidade, né? Senão veriam um noticiário. Então o dorama é uma boa válvula de escape, assim. Acho que é por isso que ele é mais buscado. Ele acaba com o estresse do dia a dia. Exato, é muito bom para relaxar, distrair. Essa visão de um mundo mais perverso, né? A idealização da mulher na sociedade ocidental, ela surgiu a partir do romantismo no século XIX. O amor platônico, que era o amor perfeito, que não era concretizado. A mulher como anjo. Qual é, geralmente, o clichê? Qual é a definição de mulher que você tem no dorama de romance e como é a visão do homem no dorama de romance? Então, parece até que é tipo uma regra ABNT que os roteiros têm que seguir, porque é muito interessante. E não importa em que país. Sempre acontece isso. Na maioria dos doramas, os homens são maravilhosos, perfeitos, ricos, super inteligentes, donos de empresa, não sei o quê. E a mulher, ela é mais boba, ingênua, atrapalhada, até tem que ser ajudada o tempo todo, salva o tempo todo. E realmente elas até sabem o que quer, tem um objetivo, uma paixão, mas ainda estão na luta para conseguir isso. Elas buscam o príncipe que vai salvar. Exato, geralmente eles são o príncipe que vai acelerar, por exemplo, o processo para elas conseguirem o que querem, ou vai ser um romance tão perfeito que vai até fazer ela pensar que não precisa de mais nada, não sei daquilo, também acontece. Bom, a mulher geralmente é mais inocente, o homem geralmente eles são ricos, poderosos, bem posicionados. É aquela coisa que eles têm que proteger, né? Eles são muito... Elas são sensíveis, elas precisam de alguém que as salve. Os favoritos são geralmente japoneses ou chineses? E qual seria a diferença principal que você sente em relação a isso? Bom, na verdade, o pessoal gosta mais é o coreano, né? E eu, particularmente, gosto mais dos chineses. E a diferença é bastante. Por exemplo, no Japão, eles têm uma coisa mais de querer fazer críticas. O Japão tem muito mais coisa da crítica. E uns temas bem doidos, assim, que eu gosto mesmo de inventar. São bem usados. Até na questão que eles estavam falando do toque, tá? Eles são bem mais usados, em geral, assim. Os coreanos também, eles gostam de inventar um pouco mais de temas, apesar de que tem temas bastante repetidos. Mas eles gostam de usar um pouco mais caixinha, por exemplo. Mas ainda é bastante limitado. E ele segue um pouquinho o padrão. Sim? Olá, gente. Nesse segundo momento, nós vamos conversar através de um link com o Nick. Nick, ele também trabalha na U. Ele é especialista em Japão. Vai conversar com a gente. Tudo sobre cultura japonesa, sobre os doramas, sobre os mangás. Fala um pouquinho com os nossos telespectadores. Fala um pouquinho sobre Oi, isso. gente, tudo bem? Meu nome é Nicolas, muito prazer, obrigado pelo convite. Ainda não sou formado, estou em formação, bacharelado, licenciatura,
bacharelado em licenciatura em Letras e Linguística na Universidade de São Paulo, mas eu estudei um pouco do Japão, mas por causa da universidade. Sempre foi minha grande paixão a língua japonesa, estudar idiomas, mas eu entrei nesse mundo porque sempre tive esse grande interesse por causa de anime, de mangá, até dorama, mas também por causa da ascendência, mas eu acho que é muito interessante como o Japão se tornou uma coisa tão pop, não é, Lia? É verdade. E eu acho engraçado também como começou com o pessoal otaku, essa onda de gostar da cultura asiática começou com o pessoal otaku, começou com mangá e com animes, e aí de repente virou onda coreana e o Japão ficou meio esquecido também. Foi uma coisa bem doida que aconteceu, bem engraçado. E, como eu já tinha falado, a origem dos doramas queridos agora veio do Japão, né? Inclusive, eu e o Nick escrevemos um artigo na U sobre isso, a gente falou de vários doramas que as histórias vieram de mangá. E aí, Nick? Sim, exatamente. Inclusive, eu queria pedir desculpa porque eu esqueci desse detalhe importantíssimo. Eu trabalho com a Lia como redator, ela é minha revisora também, dentro da Bugaru Magazine, nesse projeto. E a gente escreve sobre cultura asiática no geral. A minha especialidade é mais no eixo Japão, a Lia vai mais para a China e Coreia, mas também se aventura por Taiwan, se for preciso, Tailândia. Ela é especialista no dorama, na área geral também. E você já é mais especialista na área de mangá, você gosta mais? Sim, de modo geral, sim. É mais porque tudo que envolve a língua japonesa é meu interesse. Eu acho interessante, sem ser muito pedante, de como a língua japonesa é estruturada. A gente não está acostumado a pensar nisso, mas a gente não tem muito tradutor de japonês no Brasil. Claro, porque não é uma língua indo-europeia, como o inglês ou o alemão. Tem bastante tradutores pela tradição do Japão no Brasil, mas a gente não está acostumado a pensar, a gente não tem noção de como a língua japonesa é diferente do português brasileiro. E isso eu falo, não, o Japão é uma coisa tão difícil. Não, é difícil porque a gente não está acostumado. Mas se a gente parar para pensar, é diferente, mas não é esse monstro que a gente pinta. E porque ser diferente, ele também oferece maneiras diferentes de ver o mundo. E a diversidade cultural ela é muito importante. Quando nós conseguimos lidar com o diferente, a nossa forma de enxergar o mundo se torna uma forma com certeza melhor, né? Porque nós reduzimos os preconceitos. E eu vejo que vocês Sim, são sim, por jovens favor. que têm muita cultura, muito conhecimento e conseguem lidar com e respeitar os costumes de cada país. Estava conversando com a Lia a questão do beijo no mangá. Não, No meu caso, no dorama. no caso do dorama. Em alguns países, como é o caso da China, não é autorizado que haja cenas de beijo nos doramas. É bem assim, tem que ser bem sutil, né? Aí, o que seria legal falar, por exemplo, nos mangás e nos animes já é outra história, né? Pode falar isso, esse romance já não é mais tão... Sim, completamente. A Lia costuma falar nos doramas, que é mais especialidade dela. Eu não costumo ver tanto dorama, tô entrando mais no mundo agora. Eu falaria mais de anime, mangá, TV japonesa, O que você não observa focado de no dorama. cultural, de diferente? Exato, que a Lia fala, inclusive eu concordo, que os japoneses, com o perdão da licença, são mais despudorados nesse sentido, que eles conseguem não ter tanto esse puritanismo que a gente poderia ter, por exemplo, na China ou na Coreia. É claro que no anime de romance entre um garoto e uma garota, você vai ter arrastando isso até o final, mas também pode não ser o caso. Mas não é porque eles são puritanos, é só para o slow burning, para você tornar a coisa mais interessante. No entanto, isso pode mudar de figura se a gente está falando de uma relação entre
pessoas do mesmo gênero. Hum. Eu Então, posso falar, por exemplo, do caso da China ou da Coreia, com mais propriedade, mas com certeza. aí você acha que se torna mais liberal, por exemplo? Sim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque o Japão ele tem toda essa influência do Ocidente. Como assim? Eu acho que a forma mais legal de enxergar isso é que o Japão sempre foi tolerante, por exemplo, com a homossexualidade, no Uhum, sentido de ter uma cultura a respeito disso, entendimento de que isso não é um problema, não é uma doença. Mas a uhum. partir da entrada da Europa, a partir do século XVI, e da abertura do Japão, principalmente na era Meiji no século XIX, a gente tem uma mudança totalmente de foco, porque a homossexualidade vai ser proibida. Isso também vai se alinhar com o moderno, com o europeu, porque a tradição de samurais envolvendo a homossexualidade, por exemplo, vai se tornar uma coisa arcaica. Então, homossexualidade, Sapporo, você comer até batata doce, porque está associada com os samurais, vai ser associada como uma coisa arcaica. Então, a visão que o Japão emprega da homossexualidade, por exemplo, é muito importada do Ocidente, ao mesmo tempo que eles também mantêm as tradições adaptadas da antiguidade e no presente momento sem maiores retoques, por exemplo. Isso também serve, por exemplo, para a questão do beijo, porque o beijo é uma coisa cultural. E como que eles vão encarar isso? O beijo é uma coisa cultural, realmente. Em alguns países, como é o caso da China, não é muito autorizado. Em alguns países, como é o caso da Coreia, né? Tem pena de morte se você. Não chega a ser pena de morte, não. Mas tem sanções legais. Tem, isso tem, isso sim. O que eu tinha falado é que na Coreia, por exemplo, um casal beijando na rua vai levar um esporro de alguém mais velho. Que vai ser indicado a um lugar mais reservado. Isso que acontece bastante. Existem alguns tipos de comportamento que vão ter algumas sanções, algumas punições. Públicas, né? Não tanto na arte. É mais coisa social, assim. As pessoas ao redor vão julgar bastante, vão atacar, assim. Por ser a China uma ditadura, você acha que existe um controle governamental nessas produções artísticas? Eu acho que sim. Eu vejo muito nos doramas principalmente nos da China, que eles tentam muito disfarçar o que realmente está acontecendo lá no momento. A nível de política, não tem muita crítica política. Alguns ainda ousam, tem alguns produtores que ousam fazer uma criticazinha aqui e ali, mas é muito raro. O Round Six tem bastante, né? Mas aí eu sei que é coreano. O coreano tem mais isso, tem mais crítica, bastante. Agora a China já é mais restrito. Eles querem passar que está tudo ótimo, maravilhoso e lindo sempre. Japão já não tem esse problema. Concordo. Eu entraria com mais questão delicada, com cuidado na questão do governo chinês, até porque não é exatamente a minha área, mas eu e ali a gente escreveu, inclusive nesse artigo, falando sobre uma menção rosa a um dorama. Me perdoa a pronúncia, Modal Zushi, que eu não sei falar a pronúncia dos tons chineses, mas Os Indomados, não é? Que traduziram assim, The Untamed. E é uma relação clara de homossexualidade entre dois caras, mas, assim, eles foram polindo cada vez mais. No original, na light novel, na novela original, a coisa é muito mais explícita. E ainda assim censurada. Agora, você vai pegar o anime, já está ainda mais censurado. Vai pegar o live action, o dorama, o negócio está ainda mais polido para disfarçar qualquer homoeroticismo que tenha. Gente, sobre essa questão dos Indomáveis, é impressionante, porque eles chegaram a gravar cena dos dois, assim, mostrando mais um casal. Não sei se chegou a ser beijo, mas sei lá, cenas que mostravam mais, assim, eles como um casal. Só que aí depois eles decidiram cortar todas essas cenas. Tipo, chegaram a gravar, mas cortaram tudo. E os fãs de Modal Sushi é que fazem muita fanfic para poder
voltar, Manter botar o casal vivo, como eles sim. querem, né? Aí, Até para a pergunta foi sobre o Japão. Sim, o Japão é bem mais liberal sobre isso, em todos os sentidos. A gente vê isso desde o anime, desde a produção do mangá, até em dorama. Costumo ver dorama com a minha mãe. Minha mãe é a maior fanática ali, adora ela nesse sentido. E eu vejo bastante dorama passivante com a minha mãe. Ela fala, inclusive, que ela não é tão fã dos japoneses porque eles não são tão pudorados quanto os coreanos, que os coreanos têm maior dificuldade só para mostrar eles apertando a mão. É toda uma coisa etérea, bonitinha, idealizada também. eu acho que já cheguei a falar para você, né? Que eu amo os japoneses justamente por causa disso, porque eu gosto como eles ousam, gosto como eles são mais abertos mesmo. Inclusive, eu já falei que um dos meus doramas japoneses favoritos se chama Escolhendo o Cônjuge na Loteria, que é uma crítica total ao governo, assim, e fala justamente também sobre essa questão de relação, assim, é bem legal. Então seria como se fosse o ocidental, como se fosse os Estados Unidos, assim, a nível de liberalismo. Ou não chegaria a tanto? Às vezes até mais, eu acho, porque os Estados Unidos têm essa cultura também. Depende de onde a gente está enxergando. Por exemplo, a gente vai falar sobre uma região mais conservadora do Japão. É claro que a gente vai estar tratando as questões interpessoais, duas pessoas, sejam elas um cara e uma garota, ou dois caras e duas garotas. É claro que você é mais fechado numa região mais rural, mas de modo geral, o que você faz da sua vida não diz respeito a você. Agora, isso também vai mudar do que a gente está pensando como ocidental também, como talvez esteja valorizando como melhor, mas a gente também tem que pensar nas tensões, eu acho, no que a gente enxerga como certo ou como mais liberal, porque é tudo um grande depende, acho. É tudo ponto de vista. E Sim. quando você lida com a cultura do outro, você tem que tentar enxergar a forma como aquela pessoa... É uma questão de empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, enxergar como aquela sociedade reflete sobre aquelas questões. Sim, eu acho que é complicado. A gente vê hoje em dia, pelo menos, as pessoas comentando sobre qualquer coisa, qualquer tema que aconteceu. Eu vou falar um exemplo mais polêmico, por exemplo, acontece uma guerra no mundo, as pessoas estão comentando, não tem o plano de fundo da história do país, como isso chegou nesse momento, a gente tudo bem, a questão não estou falando nem de liberdade de expressão, mas a gente não costuma ver as pessoas procurando algum especialista no assunto para falar sobre, as pessoas já vão atacar. Não, porque o Japão, por exemplo, é um país muito conservador, olha a questão da depressão no país. Não são todos problemas, mas tem um plano de fundo, tem um porquê de ser assim, e também não acho que seja ferro e fogo. A gente também não olha para o nosso umbigo para ver o nosso problema, sabe? A gente tem no Brasil, o Brasil é um país muito liberal, o Brasil não sei o quê, um país aberto. Mas a gente é um país com uma tradição tão contraditória, com um monte de coisa, né? Por exemplo, a questão do racismo, a gente nega que tem esse tipo de coisa, a gente vive na negação. É E mais esse eu acho que é velado. um problema. Sim. Em alguns lugares isso é mais aberto. A gente chega dessa maneira. Entre os próprios asiáticos, você acha que existe diferença em relação à forma como eles se tratam? Eu observo Pode começar a bastante, falar. porque eu vejo doramas de mais de um país, né? Então eu consigo ter essa visão assim. Acho que existe uma questão de poder, de... Por exemplo, a Coreia, ela é extremamente pesa muito a hierarquia, assim. Tem a coisa do formal e você tem que saber. Você, por exemplo, se tiver com alguém mais velho, tem que ter cuidado até com o seu olhar, tipo, baixar a cabeça, assim. Acho que no Japão também chega a ser um pouco assim, né? Eles têm mais respeito pelas pessoas mais velhas. Exato. Na China também, mas nem tanto, assim, eles são mais tranquilos, ultimamente, né? São mais E igualitários. até melhor que o Brasil, porque eles acreditam que o mais velho ele tem uma sabedoria, uma contribuição importante. Exatamente. Isso eu acho muito bonito. E na própria língua reflete isso. A Lia estava falando, né? Desculpa, Lia. Não, eu só queria falar que
Eu acho até que às vezes chega a ser um pouquinho exagerado, porque eu já vi coreanos comentando que chega a ser uma situação desconfortável perto de gente idosa, por exemplo, porque eles sentem que como se fosse mais ou menos nada ali naquela situação, entendeu? Só um nada. Aí, para a pessoa, isso pode ser uma pressão grande demais, assim. Eu acho que é um pouquinho de exagero. Podia dar Uma equilibrada. É, Tanto considerar e valorizar o que o jovem tem de conhecimento, porque na realidade um vai aprendendo com o outro. exato. Esse diálogo que nós estamos tendo são pessoas de regiões diferentes. É um Por exemplo, programa. a gente está no Rio, o Nick é de São Paulo e a gente está A TV é gravando de para Goiás. Goiás. A globalização. E esse diálogo é totalmente rico, porque um vai aprendendo com o outro, com certeza. Hoje eu estou aprendendo bastante com vocês. Obrigada. O que você ia falar, Nick? Pode voltar, fala. Não, eu ia falar, é o repeteco mesmo, da própria questão da linguagem. A gente tem essa questão do mais. As pessoas costumam falar mais disso no japonês, por exemplo, o japonês tem os honoríficos, mas também não são os honoríficos. Os honoríficos, para quem não sabe, são aquelas terminações que, por exemplo, Ria-san, a senhorita Lia, a gente poderia traduzir assim. O san é a maneira mais tradicional, mais respeitosa, de nível igual para falar, mas eu poderia falar um sama para alguém, para o meu chefe de trabalho, ou um senpai para o meu veterano. Isso, por exemplo, vai mudar de acordo com a época. Eu vou tratar meu pai, por exemplo, com um titiuê no passado, uma coisa super formal. Hoje em dia é uma coisa tão medieval, mas na própria linguagem, nos verbos, você tem forma respeitosa, forma super polida, a forma humble, como eu posso traduzir isso? Humilde de falar. E ainda mantém isso, mas os japoneses mais jovens estão começando a questionar isso. Eu esqueci o que eu ia falar exatamente. Sim, eu lembrei. Tem uma professora de coreano, também minha professora de armênio na universidade, eu faço armênio também, e as pessoas costumam falar, as duas falaram que quando foram de volta para a Coreia, para a Armênia, elas perderam. A Armênia é na Europa, tá, gente? Desculpa eu sei o que eu estou considerando, mas tem questão da formalidade. As duas relataram que estavam tratando as pessoas de forma tão casual que as pessoas estranharam. Elas abrasileiraram no total. As pessoas estavam olhando torto para elas. Então, a China eu não vejo eles têm toda essa coisa de tratamento, assim, não. Eu vejo mais na Coreia, realmente. E na Coreia, assim, tem a forma como você vai chamar a sua família e tem como você vai chamar seu superior. E eles gostam muito também de colocar o posto da pessoa antes, para reconhecer. Tipo, você é escritor. A gente, por exemplo, chamaria escritor Tiângelo e Sim. escritora Machado. Seria assim, Pelo né? sobrenome, né? Eu fiz formação também em letras, além de jornalismo, português e espanhol. E uma coisa interessante, no Brasil, o imperativo é considerado arrogante. Faça a apresentação ou traga o copo de água. Já para quem fala espanhol, o uso de imperativo indica respeito e confiança. Se você usa você poderia fazer, é que você não acredita na capacidade do outro de te auxiliar e você é como se você estivesse implorando. Então, quando você usa o imperativo, você tem confiança e certeza que a pessoa vai fazer. Olha que diferente. Em português, você estaria humilhando uma pessoa. Em espanhol, você demonstraria o nível de confiança e da capacidade da pessoa de fazer alguma coisa. Muda muito, né? Para quem é de linguística, né? Uma questão bem Total. interessante de se refletir. Como que, de repente, uma estrutura, uma conjugação verbal é responsável por uma questão cultural, né? A forma de ver o outro, de tratar o outro. Totalmente. Sim, completamente. No japonês não chega a ser uma coisa arrogante no total você usar o imperativo, tem um forma imperativo, mas você tem forma só usar isso daqui. Por exemplo, você pode usar uma forma análoga ao imperativo, igual ao português,
mas o imperativo ele pode ser suavizado. Então, tem camadas, tem muitas camadas. É bem interessante. Eu acho que é muito interessante também refletir que tem vários grupos sociais, né, dentro do Japão. A gente consegue observar isso. Eles expressam muito a sua identidade pelo seu vestuário, muitas vezes. Você tem grupos que vão se diferenciar. Eu vejo muito eles querendo colocar a sua diferença, a sua identidade na forma como eles arrumam o cabelo, como eles pintam, o tipo de roupa que eles utilizam. Exatamente. Até, por exemplo, a forma que você divide o cabelo vai dizer algo sobre você. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, quando falam em Oriente, elas pensam em algo uniformizado, e na realidade não. Entre os jovens, entre os adultos, cada um é singular, cada um tem uma identidade. E como que essa identidade você vê que ela é expressa nos mangás? Nossa, depende muito. Alguns mangás eu acho que são mais conservadores para tratar a questão, por exemplo, da de você para com o mundo. Mas isso depende também. Por exemplo, alguns mangás históricos, ou qualquer coisa, algum drama, é que me veio agora na cabeça um livro especial. Qual o nome do livro? É do Haruki Murakami. É o Norwegian Wood dele. Ele escreve de forma bem americanizada, ele fala basicamente do contexto. Tá tendo as greves do Japão na década de 60, e ele está tratando de maneira bem crítica essa rebeldia da juventude. Mas outros mangás, por exemplo, o mangá shonen, geralmente ele vai tratar de maneira mais aberta, o shonen para o garoto jovem, porque o shonen é esse mangá, essa história, esse anime, que vai falar de você amadurecer, de você como indivíduo, e o seu dever, o papel, como uma pessoa que tem que contribuir para a sociedade. É sempre o protagonista que tem que ser forte, vai saber de fazer, se abdicar para o outro, mas ele não costuma ser essa pessoa certinha, querida, no sentido, o Naruto, o exemplo bem clássico. O Naruto é aquele cara malandro, ele vai tomar um monte de esporro dos superiores dele, porque ele não age formalmente, ele não respeita os superiores, não respeita as regras, mas ele faz de tudo para defender as pessoas que são importantes para ele, inclusive essas pessoas que falam que ele é imprestável à sociedade no geral, porque ele foi escorraçado quando é criança, mas mesmo assim ele quer ser o símbolo de paz da sociedade. Ele tenta ser um exemplo, tenta defender aqueles que ele ama, né? Eu sinto Sim. também que isso é bem da característica do povo japonês, o que faz com que haja um número de suicídio. O nível de cobrança que eles fazem sobre si, para eles serem um ser humano melhor e realizarem da melhor forma possível o seu trabalho, não envergonharem os costumes, é que acaba promovendo isso. Sim, acho que pode ser até mais forte no Japão, mas eu vejo isso também nos outros lugares, principalmente a Coreia. Eles têm realmente uma pressão muito grande, assim, de uma forma que você tem que ser. Eles estabelecem que o sucesso é isso aqui, se você não tiver isso aqui até tal idade. Por exemplo, mulheres têm uma idade para estar casado com filho. Se não tiver, na sociedade deles não serve mais para nada, nada mesmo. Tipo, ela vai ser enchida muito o saco. Até. Mas eu acho que isso acontece também no Brasil. A Europa, que eu acho que é muito mais aberta, por exemplo, eu já tinha lido artigos na Espanha sobre querer ou não ter filhos há uns 5 a 10 anos atrás. No Brasil, eu já vi uma pessoa ser bastante criticada em redes sociais e revistas quando ela questionou se toda mulher tem dom realmente de ser mãe, porque nem todas as pessoas nasceram para ter uma família tradicional, para casar, para ter filhos. Isso é um dom que as pessoas podem ter, é uma escolha. E na Europa, na Espanha principalmente, a mulher, ela primeiro estuda, ela faz a faculdade,
com 30, 40 anos ela é considerada jovem, para que ela possa viajar, para que ela possa se casar ou não. Não existe esse condicionamento a uma dependência emocional, de que você tenha que ter alguém para que você possa ser feliz. No Brasil, eu vejo que existe uma cobrança muito grande de que a pessoa precise constituir família. Com quantos anos você concluiu a faculdade? As pessoas fazem comparações. Vocês acham que no universo oriental, a Cecília já colocou que na Coreia, sim, no Japão existe uma cobrança de comportamento e valores. Mas você acha que existe esse tipo de cobrança de nível de relacionamento, de status? Nossa, tem tanto anime, tanto mangá. Depois de citar até um monte de dorama que você. O mote é a gente, é você tá na pele do protagonista e ficar desesperado porque você, às vezes, tem 20 muitos anos super jovem, você se sente um fracassado. Eu acho que um exemplo muito legal, mais extremo, tem um chamado Relife, que é um homem trintão. A gente vê a história dele, por que que ele perdeu o emprego, não consegue mais emprego, e por que que por que ele perdeu o emprego, ele não vai conseguir mais empregos, porque as pessoas vão achar que ele é incapaz, que ele é um vagabundo, vão usar essas palavras mesmo. E a partir daí, ele volta no tempo, ele toma uma pílula, ele volta ao ensino médio, ele começa a vida dele do zero, mas só para ele conseguir se sentir capaz de poder tomar as rédeas da vida dele de novo. Porque tem esse fenômeno do hikikomori, as pessoas se reclusam no Japão. Deve ter talvez um fenômeno assim, talvez na China e na Coreia, mas a questão da depressão, o suicídio é uma questão tão ligada ao você não é nada se você não produz. Você é o que você produz e, portanto, se você não sai com o que você dá, você é um nada. Isso é uma boa reflexão, né? Isso me fez lembrar de que, assim, essa pressão, né, nem só é muito pela idade. Lá eu vejo na Ásia tem certa uma idade limite, e que a partir dali você já é considerado velho para muita coisa. E isso, inclusive, atinge muito o K-pop e os idols. Sim. Eu tava lembrando, Porque, não tinha por aquele... exemplo, num certo momento da carreira, você já está com certa idade e eles já começam a ficar preocupados porque já estão querendo cortar eles e tal. E também eles têm a pressão de relacionamento, tipo, idol ter que ser solteiro porque os fãs querem uma chance. Se tiver alguém, os fãs vão abandonar. Assim. Então, se você for uma pessoa de sucesso, você não pode ter relacionamentos, pelo menos não pode assumir o relacionamento. Não pode assumir, ou se assumir vai ter que aguentar o tampo, porque vai ser atacado, tá? Vai ser difícil. Nossa. Aquela Inclusive, Hyuna, muitos inclusive, doramas têm ela foi muito muito isso. achincalhada, né? Hã? Aquela Hyuna, inclusive, foi muito achincalhada, não foi? Tentaram acabar com a carreira dela porque ela tava namorando, não é ela que aconteceu isso? Acho que era uma coisa assim Aquela, mesmo. aquela idol. Isso. Gente, inclusive, desculpa, pode me interromper, eu só sou super empolgado. Por favor. E como desconstruir? Vocês acham que existe uma maneira de desconstruir? Esse dorama no qual ele retorna à juventude e tenta fazer diferente, eu já vejo com outro olhar. Que ele talvez não tenha aproveitado quando ele era jovem e, de repente, ele quis já construir e ter um futuro melhor. Mas como vocês acham que tem como reconstruir e reduzir um pouco esse nível de cobrança? Porque, como ocidentais, vocês têm as duas visões e conseguem manter um equilíbrio, e até como escritores de revistas, vocês conseguem fazer uma crítica e demonstrar ao jovem que o caminho pode ser outro. Mas vocês veem que isso tem como ser revertido? É uma questão cultural bastante forte, né? A questão, a pergunta do século. Não, do século anterior, tá do século que vem, eu não sei. Eu, como ocidental, eu não vou saber dizer, olha, esse aqui é o caminho. Eu consigo, talvez, pensar em possibilidades. Tem escritores japoneses que criticam isso, estão tentando pensar alternativas, mas eu acho que não vou ser. Eu, por mais que eu participe de alguma forma na sociedade, mesmo falando a língua, eu não estou exatamente lá para vivendo na pele o que está acontecendo.
Mas eu, em alguns sentidos, estou de acordo que pode mudar no sentido porque eu já vejo gente querendo mudar essa sociedade. Mas como isso vai ser feito, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que só essa roda de conversa, quem sabe, já é uma proposta, quem sabe, né? De que as pessoas que são de colônia japonesa ou coreana possam refletir um pouquinho, né? Gente, ó, só para falar que tá avisando que hoje tem pouco tempo sobrando ainda. Vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo? Pode ser. Com certeza. Então, nos vemos no próximo bloco, conversando um pouquinho mais com o Nick e com a Lia sobre a Coreia, o Japão, a China. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos. Então, nós vamos fazer agora nossas configurações. Vamos agora fazer as nossas considerações finais desse diálogo que foi bem interessante com a Lia e com o Nick. O que vocês gostariam de falar para todo mundo que gosta de mangá, de dorama, sobre a cultura chinesa, sobre a cultura oriental de uma forma geral? Bom, para quem já gosta, acompanha a gente lá na U. E tem muita coisa legal que a gente escreve por lá. E eu também queria fazer um convite para que, bom, depois, principalmente dessa pandemia, né, tem tido um aumento muito do preconceito contra os asiáticos, principalmente com os chineses. Então, eu queria abrir aqui o convite para que conhecesse um pouco mais, pode ser pelos doramas, porque dá para conhecer muita coisa, claro que não tudo, mas vai ver que tem muita coisa maravilhosa, assim, e com certeza vai acabar se encantando também. Nick, você quer falar um pouquinho sobre o Japão, dar alguma dica? Não, eu concordo com a Lia total. Eu ia fazer meu mesmo convite, nosso jabá, dar algo para conhecer. Mas a gente escreve por recomendações de coisas no geral. É porque a gente que está nesse mundo, a gente cai na monotonia, talvez. Por exemplo, eu só assisto anime shonen, ou sei lá, só consumo shoujo, umas comédia romântica da vida, e a gente fica nesse mesmo ciclo. A gente pode conhecer uma outra coisa, a gente pode conhecer um outro gênero, a gente pode conhecer, sei lá, eu só vejo anime, eu posso começar a ler mangá, depois começar a ler dorama, e dorama de outros países, porque eu acho isso interessante. Eu tô começando a fazer isso agora, tô só entrando, tô indo pelas recomendações da Lia, mas minha consideração seria isso mesmo. Eu sempre, desde criança, eu sou chamado de japa, japinha, às vezes na zoação mesmo, mas nada tão pesado, porque não tem um estigma, nunca teve estigma como, por exemplo, a questão de racialidade no Brasil. Não vou comparar com o histórico brasileiro, que é bem problemático, mas é estranho porque como essa questão cresceu nos últimos anos. As pessoas ficam zoando, não só zoando, mas parte às vezes para agressão física. A gente vê isso casos, parece uma coisa de outro mundo, mas acontece aqui. A gente vê falando da Ásia, que é como se fosse um país, como se fosse uma coisa só, e que eles são fechados, que não sei o quê, mas olha que a gente não olha pra... Isso é uma coisa que eu queria falar. Tem essa coisa de falar, tudo é a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa, São é bem mundos diferente. totalmente diferentes. Mas acho que dá para perceber que o que a gente está falando aqui tem bastante diferença tem um outro. E você acha Eu que dá lembro para daquele aprender? negócio. Eu acho o japonês bem difícil, eu adoraria aprender. Porque tem vários símbolos para você conseguir falar as palavras.
É possível, é muito ideológico que dá para aprender alguma coisa de japonês assistindo dorama. Japonês, chinês, o que você quiser. Eu tô aprendendo muito chinês assistindo dorama. Tipo, é só de assistir mesmo. Eu pego muitas expressões, não é tão complicado assim. Mas japonês eu acho que é. O que você Sim, acha, eu amigo? apoio ali, apoio ali. Como linguística e informação quase me formando, eu tô total de acordo com a Lia. Esse negócio de, você tem que ver série de professor de inglês que repete os negócios, é verdade. Mas como assim? Eu conheço pessoas que entraram no curso de japonês e nunca viram anime, mangá, séries, coisas, e não tem a mesma facilidade de aprender que uma pessoa que vê essas coisas. Estou falando Tá sério. ouvindo e vai se Fica aproximando. esperto. A pessoa que nem percebe, mas ela tem os sons na cabeça, ela faz quase direitinho. Dificilmente, não tô falando dificilmente, mas é mais difícil da pessoa errar um som, uma produção. O negócio tá aqui, a pessoa nem sabe que tem. E quanto mais cedo assistir, melhor, claro. Com A certeza. questão falando só da fala. Agora, para a escrita é uma outra história, porque o japonês tem 3 alfabetos, né? É o kanji, que são os símbolos coreanos chineses, e os 2 silabários, o hiragana e o katakana, que servem para propostas diferentes, o principal é o hiragana. Mas, em resumo, são silabários, a gente fala alfabetos, por razão didática, porque é mais fácil de entender, mas são silabários porque eles não falam A, B, C, D, E. Cada letra é uma coisa, um som só. Não, cada letra é uma sílaba. Então, A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sashi, Su, Se, So, Tashi, Su, Te, To, Na, Ni, No, Ne, No, e assim vai. Então, são 48, se não me engano, ou 46 no hiragana, 46, 48 no katakana, e assim é tranquilo. E os kanji você pega, assim, em 2 anos de intensivo, você consegue pegar bastante coisa. E eu tô falando assim, tem uns 48 mil mais caracteres só no japonês, de kanji, mas que você precisa para usar no dia a dia são os 2 mil, o que é completamente factível. E assim, são Ok, tem que ideias, fazer são curso. símbolos. Exato. Ao invés de você dizer, por exemplo, deixa eu pensar uma palavra legal. Nossa, gente, deu branco agora. A Lia pode me complementar agora, falando. Ai, me deu um branco agora, completamente de uma Como é que ideia fala? legal. Oi. Ohayou. Lembrei. Você tem um símbolo para árvore, que é ki, mas para você fazer bosque, você coloca 2 vezes árvore. Para colocar floresta, 3 vezes o símbolo de árvore dentro de um caractere. E assim, é uma coisa, você vai pegando os padrões e não é difícil, é divertido. E é uma forma diferente de ver a coisa, porque eles representam por ideogramas, por ideias. Então, também tem muito da cultura. Como é que os chinês pensava nisso, sei lá, 2 mil, 4 mil anos atrás? Uma ideia bem machista, mas no seu próprio juízo de valor aqui. A palavra para mulher, para esposa, você vai usar o kanji de casa, de dentro, para significar que ela está dentro de casa. Você tem que também pensar, fazer um exercício para pensar. Mas assim, essas coisas vão pouco a pouco. Aí também não, eu tô entrei num ponto delicado, linguagem machista. Vamos com calma. Mas é interessante pensar que essas coisas existem. Aí associa a mulher ao lar, né? A casa. Gente, foi muito interessante essa conversa. Com certeza aprendi muita coisa. Convido a todos a lerem a U. Com certeza eu já leio. Tenho a grande satisfação de conhecer vocês, o trabalho de vocês. Quero vê-los novamente. Vocês são meus convidados a participar quando vocês quiserem. E até a próxima. Ai, obrigado, Lia. Muito obrigado de Pode verdade. ser. Desculpa que eu me empolguei um Pode pouco. ser. Oi? Nada, foi fundamental. Eu adorei. Foi muito bom. Gente, uma boa semana e até a próxima. Zaijian. Mata, né? Eu não sei falar tchau, gente. Fala espanhol. Hasta la vista. Ariô. Adiós.